Boa tarde aos presentes e aos internautas que estão nos acompanhando como sempre. Sejam todos bem-vindos à gravação do Café Filosófico CPFL, um programa de cultura do Instituto CPFL. Hoje teremos um Café Filosófico especial com o filósofo australiano Peter Singer, resultado da parceria CPFL e Fronteiras do Pensamento. Peter Singer é filósofo e professor da Universidade de Princeton na área de ética prática, tratando as questões sob uma perspectiva utilitarista. Foi eleito humanista do ano pelo Conselho de Sociedades Humanistas australiano e é considerado um dos maiores filósofos contemporâneos. Sua obra Libertação Animal foi de importante influência no movimento de defesa dos animais. É autor de outros livros, entre os quais Ética Prática, a Ética da Globalização, A Vida que Podemos Salvar, A Vida que Podemos Salvar, inclusive é o último livro que saiu aqui no Brasil. Portanto, vocês poderão alguns desses livros encontrá-los aqui na Livraria da Vila e no fim da palestra o nosso convidado poderá autografar alguns desses livros para vocês. Após o encontro, o convidado vai também responder as questões do público, portanto vão pensando nisso. Desliguem os celulares, por favor, porque podem dar interferência com os fones e também com os fones de ouvido da tradução simultânea. Sem mais, vamos chamar ao palco então o convidado da noite, o senhor Peter Singer. Vamos receber com aplauso. A round of applause, please. Thank you. Thank you for your Muito welcome. obrigado pelas boas-vindas. É um prazer enorme estar aqui no Café Filosófico e para conversar com vocês sobre questões referentes à ética daquilo que nós comemos, nossa alimentação. As pessoas tendem a esquecer as questões éticas, a comida, a alimentação não estaria na sua lista. Poderia pensar coisas como honestidade, ou ajudar os outros, ou talvez moralidade sexual. Para muitas pessoas seria uma grande questão ética, ou mesmo aborto, ou questões como a guerra justa. Mas a comida, a alimentação, eu imagino, não estaria no último lugar numa lista dessas como algo que seria ético. Eu vou sugerir que este é um erro. Que, na verdade, a alimentação, a comida, levanta questões éticas extremamente importantes e, portanto, essa é uma questão que deve ser abordada do ponto de vista ético. E a razão
é que, obviamente, a comida, ou a produção de comida, a compra de comida que nós consumimos é uma atividade humana muito importante. Poderia-se dizer que a atividade humana predominante é algo que precisamos fazer para que nós possamos sobreviver ao longo da nossa história evolucionária. Nós tínhamos que ter comida e produzir. Esses pontos chaves, bem, a coleta da comida certamente demora mais do que a produção de comida. Então, precisamos também pensar sobre o impacto que tudo isso tem sobre outros seres e também o impacto que produz sobre o planeta como um todo. E o que eu gostaria de abordar hoje é falar sobre 3 questões levantadas pela maneira através da qual obtemos comida. Primeiro, muitas das comidas que comemos vêm de animais, ou é a carne de animais, ou o leite, os ovos que esses animais produzem. E eu vou falar sobre o impacto que temos sobre os animais, porque eu acredito que essa é uma questão ética muito central. E segundo, eu vou falar sobre os impactos ambientais que resultam da comida que produzimos e vou relacionar isso às mudanças climáticas, que um dos grandes desafios morais do século XXI. E em terceiro lugar, eu vou falar algumas palavras sobre comida e sua relação à pobreza a nível global. Então, em geral, a comida é uma questão ética, porque temos escolhas sobre aquilo que queremos comer. E as escolhas que fazemos produzem consequências para todos esses fatores que eu acabei de mencionar. E, portanto, é sim uma questão ética importante escolher de uma maneira que vai levar até as melhores consequências em geral e em relação às questões que eu vou abordar. Muito bem, vou começar com essa pergunta. Qual é o impacto daquilo que nós comemos? Qual é o seu impacto sobre animais humanos? Isso tem sido um interesse meu por algum tempo. Faz uns 40 anos que eu comecei a pensar sobre a ética e em como tratar os animais. Já tenho tido muitas discussões, debates sobre essa questão, mas eu sou convencido que as ideias, as minhas opiniões que eu tenho são as certas e estão sendo cada vez mais bem aceitas ao longo desses últimos 40 anos do que eram quando eu comecei a pensar sobre essa questão. A ideia básica é que nós não nos justificamos quando falhamos ao levar em consideração os interesses de um ser apenas porque aquele ser não é humano, ou seja, simplesmente porque aquele ser não é membro da nossa espécie. Se aquele ser é consciente, se tem interesses e na sua vida e no progresso da sua vida, ou seja, se a vida daquele ser pode dar certo ou não da perspectiva daquele ser, e então aquele ser tem que ser levado em conta, assim como seus interesses. Então, se o ser sofrer ou estiver sentindo dor, nós temos que pensar nisso sobre algo ruim, da mesma maneira que sabemos que a dor, o sofrimento de seres humanos também é uma coisa ruim. E nós erramos se nós dizemos, bem, só porque um ser não é um ser humano, a sua dor, seu sofrimento não tem a menor importância, ou se dizemos que sua dor e seu sofrimento tem menos importância do que o mesmo sofrimento e dor que passado por um ser humano. Infelizmente, a atitude normal que as pessoas ainda têm em relação a animais não atribui um peso igual ao interesse dos animais, ou seja, não atribui a peso algum ou atribui um peso muito menor ao interesse dos animais. E acredito que isso está errado, e eu uso o termo especismo quando eu me falo dessa atitude, ou seja,
esse fator onde as pessoas acham que os animais não fazem parte da nossa espécie. Esse termo sugere paralelos com o fenômeno que conhecemos melhor como racismo ou machismo, ou sexismo. Então, nós temos mais familiaridade com ideias, ou seja, de algumas pessoas acham que somente os membros da sua raça são importantes e tendemos a olhar membros de outras raças, outras etnias, nós os vemos da maneira que nos é confortável. Então, o caso mais preponderante seria a escravidão. Alguns homens também abusam de mulheres porque acham que os interesses das mulheres não têm tanta importância quanto os interesses dos homens. Nós, em geral, concordamos que isso é errado, mas nós realmente ainda não batalhamos com a ideia que existe um erro semelhante, não é exatamente igual, mas existe um erro semelhante se nós dissermos sim, a nossa espécie que realmente conta, porque é a única espécie que realmente tem importância. E fora daquela nossa espécie, então, eticamente, na verdade, não é um problema o que fazemos com os animais, a gente não aborda isso de uma forma ética. E eu acredito que isso está errado e não é justificável. E para mim é claramente importante ver que os animais que comemos são seres conscientes, são seres que sentem algo, porque basicamente os animais que comemos, ou cujos produtos usamos, são vertebrados. Então, são mamíferos, ou peixes, ou pássaros, e os seus sistemas nervosos são muito semelhantes aos nossos. Eles se mostram quando sentem dor. Temos uma conexão evolucionária com esses seres. Realmente não é plausível dizer que os animais não sofrem. Se você fosse me perguntar sobre insetos, é uma outra questão. É muito mais difícil estabelecer que os insetos sentem dor, mas com exceção de talvez mel das abelhas, nós geralmente não comemos muito insetos. Eu sei que em algumas culturas os insetos são consumidos, mas eu estou enfocando basicamente os animais vertebrados, que são nossa alimentação. Então, eu sei que eles sentem dor e, infelizmente, quando produzimos animais ou capturamos animais para a nossa comida, nós não damos muita atenção ao seu sofrimento ou ao seu bem-estar. Bem, eu falei pouca importância ou nenhuma importância, porque a verdade é que algumas sociedades têm leis que estabelecem que, por exemplo, a matança de animais, de gado, por exemplo, são menos brutais do que eram no passado. Então, o abatimento hoje em dia não é tão anti-humano como era antigamente. Mas, em primeiro lugar, isso não é verdade em relação a todos os animais que comemos. E, na verdade, isso não se refere a peixes, porque não existem abatedouros menos sofridos para peixes, ou seja, peixes são retirados da água e sufocam lentamente, mas quando se trata de animais terrestres que cultivamos nas fazendas, o problema não é o abatimento em si, mas são suas vidas como um todo que dura por muito mais tempo. E ao longo dos últimos 50 anos, desenvolvemos novos métodos de criação de animais que permitem com que usemos produtos como frango, seria o exemplo primeiro, mas também suínos, ovos e até certo ponto laticínios, que permitem que todos sejam produzidos em larga escala de forma mais barata, mas ao custo de
tirar qualquer oportunidade de ter uma vida natural. Então, antigamente, as galinhas eram criadas fora de galinheiros. Hoje em dia, um frigorífico de frangos faz com que os frangos sejam criados dentro de instalações enormes, com milhares de frangos apertados uns ao outros. Se vocês fossem visitar um local desse, vocês iriam ver como se fosse uma cobertura branca. Na verdade, são as penas das galinhas que estão cobrindo o chão. E, por exemplo, se os frangos têm algum problema e não se consegue acompanhar, e esses frangos não têm acesso, se eles quebrarem uma pata, não têm acesso à água ao comido e morrem de inanição. Mas não vale a pena, financeiramente falando, dar cuidados veterinários a esses frangos. Eles vivem sob estresse nesses ambientes com tantos tão apertados. As galinhas que botam ovos são colocadas em jaulas, não conseguem nem esticar suas asas, porque as jaulas são muito pequenas e não permitem que elas estiquem as jaulas. Os porcos também são normalmente criados dentro e confinados e em confinamento muito apertado. Às vezes esses porcos não conseguem nem se virar e simplesmente ficam em cima de concreto apenas porque o chão de concreto é mais fácil de limpar e a colocação de feno faria com que essa limpeza fosse muito mais cara. Então esses sistemas enormes industriais não dão a menor atenção aos interesses dos animais, eles enfocam apenas o lucro e nada mais. Qualquer tipo de sofrimento será levado em conta se de alguma maneira reduzir o lucro, que infelizmente é necessário causar um sofrimento muito extremo antes que esse lucro seja reduzido. Ou seja, isso é um sistema totalmente antiético. Ou seja, é um sistema que trata os animais como se fossem apenas coisas, como se nós estivéssemos produzindo pedaços de plástico numa fábrica ou algo do gênero. É um sistema que não tem justificativa, não pode ser defendido. Nem todos os animais são criados em condições tão precárias. O gado, por exemplo, é menos confinado, aí seria mais justificado, mas tem outro problema com o gado, que eu vou abordar mais para frente. Mas esses enormes quantidades de animais são criados dessa maneira. Na FAO, das Nações Unidas, o número de animais terrestres sendo criados agora corresponde a 64 bilhões a cada ano. Então estamos falando sobre 7 vezes mais ou 9 vezes mais da população global, animais que estão sendo abatidos para fins de alimentação. Isso não conta os peixes. E se nós levássemos os peixes em consideração, esse número seria muito maior. Os peixes selvagens não tiveram suas vidas afetadas pelos seres humanos, mas muito mais peixes estão sendo criados em criadouros. E então esta é a primeira questão ética que gostaria de abordar. A maneira como nós nos alimentamos afeta esses seres. Então, eu acho que essas decisões éticas sobre comida precisam ser levadas em consideração e precisamos parar de usar produtos que são produzidos de uma maneira tão cruel e tão antiética. A segunda questão que eu gostaria de abordar é a sustentabilidade ambiental da produção de alimentos. Esse é um campo muito vasto, tem muitas coisas que podem ser ditas. Existem problemas locais, por exemplo, com a produção de alimentos, em termos de coisas como uso de inseticidas, outros produtos químicos que depois entram dentro da água e mata os insetos e os pássaros.
nas áreas onde esses alimentos são produzidos. Então, existem problemas locais, tem problemas de poluição de rios, etc. Mas como eu estou com o tempo limitado, eu gostaria de enfocar sobre o que eu acredito seja o maior desafio ambiental do século XXI e uma das grandes questões morais do século XX. Essa é a questão das mudanças climáticas. E a maneira com que conseguimos os nossos alimentos contribui em grande parte às mudanças climáticas. A FAO, das Nações Unidas, alguns anos atrás, preparou um relatório chamado Livestock's Long Shadow, ou seja, a sombra do gado. E esse relatório concluiu que as emissões de gases de efeito estufa da produção, da criação de gado, essas emissões são maiores do que as emissões que vêm do sistema de transportes de todos os carros que nós dirigimos, de todos os caminhões nas rodovias, todos os trens, navios, de todos os aviões. Tudo isso é menos do que aqueles gases de efeito estufa produzidos através da criação de animais para alimentos. Na verdade, a criação de animais vem em segundo lugar na criação desses gases, sendo que a produção de energia está em primeiro lugar. Aqui no Brasil, uma grande parte da energia vem da geração das hidrelétricas, que não produz gases de efeito estufa, mas vocês também são o Brasil é um enorme criador de gado, e isso faz com que o papel da produção de gado, especificamente no Brasil, seja até mais significativo do que é para o mundo como um todo. Então, isso é algo que precisa ser levado em consideração. O que podemos fazer a respeito? Eu disse anteriormente que o gado, tipicamente, não são confinados da mesma maneira que frangos e porcos. Então, poderíamos dizer que a criação de gado é algo menos ético do que a criação de outros animais, como porcos e frangos. Mas, do ponto de vista desses gases de efeito estufa, o gado é muito pior do que suínos e frangos. E suínos e frangos são muito piores na produção desses gases do que a produção de sementes. Por que o gado é o pior na criação de efeitos estufa? Há várias razões. Primeiro, porque o sistema digestivo do gado produz metano. E o metano é um gás de efeito estufa extremamente poderoso, muito mais poderoso do que o dióxido de carbono. Embora as quantidades de metano não sejam tão vastas, tem um efeito muito significativo sobre as mudanças climáticas, a mudança no clima. E para produzir 1 quilo de carne, usa-se o volume de gases de efeito estufa tanto quanto alguém que dirige o carro por 65 quilômetros. Se fizermos uma comparação disso com o montante que produzimos quando se cultiva grãos ou batatas, na verdade, não é tão grande. O quilo de batatas é o equivalente a dirigir um carro por alguns poucos quilômetros, 3 ou 4 quilômetros apenas. Então, existe uma discrepância enorme aqui. Não parece que exista uma maneira de mudarmos isso. Nós estamos tentando reduzir essas emissões, mas parece que até o momento nada foi conseguido. Só que esse não é o único fato no qual devemos pensar. Um outro fator importante é que nós alimentamos esses animais com grandes quantidades de grãos e soja. Portanto, eles usam esse valor alimentar que nós os alimentamos, não é convertido numa taxa de 1 por 1, mas esse é usado para obter energia, para se manter quente, para se movimentar, para desenvolver ossos que nós não comemos
E, na verdade, nós desperdiçamos boa parte do valor alimentar daqueles grãos e soja com o qual eles são alimentados. E isso também envolve energia, envolve os fertilizantes, ou seja, os combustíveis fósseis para fertilizantes, para várias outras operações, e assim por diante. Se quisermos ser eficientes, nós poderíamos nós mesmos comer esses grãos e essa soja e aí obter o valor máximo. Agora, se usamos isso para alimentar os animais, nós temos que plantar muito mais e temos que usar muito mais combustível fóssil para esse processo. É por isso que eu acredito que não podemos simplesmente justificar a produção quando pensamos isso do ponto de vista de mudança climática. Só elaborando um pouquinho mais, e por que isso é uma questão ética? Em termos do impacto que temos no nosso planeta, nós já estamos na ponta do perigo para os seres humanos. Nós tivemos uma reunião em 92 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e todas essas nações, incluindo os Estados Unidos, China, Índia e o Brasil também, naturalmente, concordaram que eles iriam procurar prevenir ou evitar as mudanças climáticas perigosas causadas pela atividade humana. Mas, na verdade, não paramos de produzir gases de efeito estufa. E já estamos chegando a um ponto onde isso está realmente se tornando perigoso. Já mudou o clima, mas, além disso, causa, com um alto grau de certeza, mudanças muito maiores que poderão acontecer no próximo século. O planeta já está um pouquinho mais quente e, inevitavelmente, vai ficar cada vez mais quente porque os gases de efeito estufa já estão lá na atmosfera e não temos como retirá-los da atmosfera. Isso não é viável em grande escala. Então, isso significa não só o aquecimento em algumas partes do mundo, mas também uma mudança nos padrões de chuva, não de forma previsível. Significa, por exemplo, também um aumento nos níveis do mar. E as consequências disso? Eu acho que isso vai ser muito ruim para todos, porque, claro, as pessoas têm colocado as suas plantações em locais onde as chuvas são favoráveis, as regiões mais férteis são mais próximas ao nível do mar, mas isso vai ser pior para a população mais pobre do mundo, porque como eles vão se defender contra isso? Porque são nas nações pobres que a maioria das pessoas, os pequenos produtores que dependem da sua produção para se alimentar e alimentar as suas famílias, dependem das chuvas para a sua plantação. Se os padrões de chuva mudam, por exemplo, se as monções chinesas mudam e você vai ter uma chuva com menor quantidade na China, você vai ter vários pequenos produtores que não poderão mais plantar seus alimentos. O mesmo pode acontecer em algumas partes da África. Além disso, dezenas de mulheres, de pessoas que vivem perto do Nilo, de Bangladesh, enfim, nessas áreas, elas serão inundadas pelo aumento do nível do mar. Então, é muito provável que teremos centenas de milhões de refugiados
climáticos no próximo século. E para onde eles vão? No momento, as nações do mundo todo não estão muito abertas a aceitar refugiados. E já temos alguns refugiados. Então, para onde eles irão? Se continuarmos nos alimentando de alimentos que são grandes contribuidores de gases de efeito estufa, estaremos também contribuindo para a incapacidade de milhares de pessoas de não produzir a sua própria alimentação, criando vários refugiados que provavelmente irão morrer. Só que nós não sabemos quão ruim isso poderá chegar. Os cientistas falam de loops de feedback em operação. Nós fazemos a temperatura subir, aí coisas, por exemplo, o gelo no Ártico, ele derrete, e o gelo é bom para refletir o calor. Se há o derretimento, você não tem a reflexão da luz solar e tem absorção pelo oceano. O oceano vai ficar mais quente. Isso significa mais degelo e mais aquecimento dos oceanos. Então, o perigo é que estamos chegando nesse limiar, onde esses loops de feedback vão começar a ter um efeito mais forte. E mesmo que consigamos impedir a criação de gases de efeito estufa, será muito tarde. Por isso que é uma questão tão urgente. Se pudermos fazer as escolhas na forma como nos alimentamos, podemos reduzir a perspectiva desse desastre acontecer. E eu acho que deveríamos fazer essas escolhas. Nós precisamos reduzir os gases de efeito estufa de todos os tipos de fonte. Mas eu acho que poderíamos fazer tudo o que pudermos e mudar a nossa dieta é uma das coisas importantes que podemos fazer para reduzir os gases de efeito estufa. Bom, com isso, eu gostaria de tocar no terceiro e último tópico, que eu disse que está relacionado à ética do que comemos e que se relaciona à pobreza humana. Bom, eu já disse algumas coisas a respeito. Uma delas foi que comer alguns tipos de produtos animais vai acelerar a pobreza, porque ficará mais difícil para os pequenos produtores produzirem seu alimento. Então, isso é claramente um problema de pobreza global. Outra coisa também, estamos usando os nossos grãos e sojas como ração animal, e isso não é uma forma eficaz de nos alimentarmos. E veja o que está acontecendo com o que nós temos, as produções do Brasil. O Brasil é um grande produtor e exportador de soja, mas a grande maioria dessa soja não é comida por seres humanos. Elas são transformadas em ração animal para alimentar esses animais. O gado, por exemplo, nós recebemos só 10% do valor alimentar do grão ou da soja. Se é para uma ração para o frango, talvez 1/3 do valor alimentar. Mas nenhum animal com o qual nós alimentemos com soja ou grãos nos dê nem mesmo a metade do valor do alimento. Então, isso é importante para a pobreza global, porque nós podemos produzir muito mais alimentos ou ter mais alimentos disponíveis se não usássemos os grãos como ração animal. Com isso, poderíamos contribuir para uma redução também no preço dos alimentos. Em anos recentes, vimos flutuações nos preços dos alimentos com uma razão, digamos, justificável. O Banco Mundial estima que as pessoas passam fome muito mais pelo preço, por causa do aumento do preço do alimento, porque elas não podem se dar o luxo de comprar aquele alimento. Então deveríamos pensar no uso do alimento que produzimos de forma mais eficiente e não ter as pessoas afluentes do mundo absorvendo tanto isso de forma indireta, comendo produtos animais, mas facilitando as pessoas que não têm tanto dinheiro e que não produzem seu próprio alimento
ter a capacidade de comprar esse alimento no mercado mundial. Eu acho que essa seria uma grande contribuição para reduzir a pobreza global, reduzir a fome e também de uma forma eficaz. Uma outra coisa específica da ética do alimento, mas esse vai ser o último ponto que eu vou mencionar antes de concluir e abrir para perguntas e um debate. Nós compramos alimentos tanto de países desenvolvidos como de países em desenvolvimento, mas frequentemente eles são forçados a comprar ou a vender pelo preço, porque existe aquela posição de barganha feita por grandes corporações ou pelos compradores da área. Existe uma forma onde podemos evitar isso. Isso seria ter produtos de comércio justo. Existe um movimento mundial para estabelecer esses padrões de comércio justo, que significa produzir e ganhar o suficiente para ter uma renda com a qual possamos viver e cuidar das nossas famílias. E existem outras condições também, incluindo condições que vão evitar um assédio sexual no local de trabalho e também fornecer condições alimentares decentes para os plantadores. Eu acho que essa é um passo positivo, esse movimento de comércio justo. A primeira vez isso foi estabelecido no mundo afluente, depois foi para o chá e o café, mas hoje nós temos vários produtos que podem ser adquiridos em lojas, dependendo do país onde você está. Existem vários países com esse rótulo de comércio justo. E eu acho que isso é uma boa iniciativa, é uma indicação de um produto que foi produzido eticamente em termos de proporcionar um retorno, uma renda justa para a pessoa que o produziu. E eu acho que isso é algo que todos nós deveríamos fazer. Com isso, eu agradeço a todos por sua atenção. Eu espero ter levantado algumas questões interessantes e que possamos ter uma boa discussão a respeito. Agradecemos ao professor Singer pelas provocações. Agradecemos ao senhor pelas provocações sobre a ética de alimentos que você trouxe. Se você esteja interessado em fazer perguntas, por favor, sejam objetivos, porque nós temos um tempo não, digamos, não enorme, né, à disposição. Então, por favor, levantem a mão, serão atendidos na ordem. Obrigado. Aguardem só alguns segundos que a câmera chegue até vocês. Nós estamos gravando tudo. Então eu vou tentar. Não. A Gra tá apontando. Boa tarde, Dr. Peter. Bem-vindo ao Brasil. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sou veterinária, então na minha profissão a gente se depara muito com essa questão animal e desde da faculdade, nas aulas práticas nos aviários, nos abatedouros, e a questão é sempre presente e hoje também com os clientes a gente vê isso. Todo mundo aqui, acho, praticamente tem animais de estimação. E essa questão também da libertação animal, se o senhor puder nos dar uma palavrinha na questão dos animais de companhia e dos animais herbívoros também, que hoje são nosso alimento. O que a gente teria agora na parte ética para o futuro de envolvimento com esses dois animais, por exemplo, no futuro vegetariano ou vegano, como ficaria um pouquinho essa questão? Obrigada.
os comentários, eu acredito que é muito difícil numa profissão de veterinário, porque a grande diferença entre o veterinário e o médico é que o médico é pago pelo paciente para ficar bom e o veterinário é pago pelo produtor. Se você trabalha na área de animais de grande porte, não é um animal que te paga, é o dono dele que te paga, e o produtor pode não estar interessado no bem-estar do animal. O produtor só está interessado na produtividade daquele animal. Eu acho que é um dilema ético muito sério da profissão dos veterinários quando trabalham na área industrial. Mas mesmo assim, o veterinário ético faria todo o possível para chamar a atenção para o sofrimento dos animais e para reduzir isso ao máximo. Você também levantou uma questão sobre os animais de estimação. Eu não toquei no assunto, é claro, porque o tópico era alimento, mas os animais de estimação também têm que comer. E o tipo de alimento que nós temos, no caso dos gatos, por exemplo, eles são... os gatos não seriam carnívoros, mas os cachorros sim, os cães sim, mas eles comem uma grande variedade de coisas. Eu sei que muitas pessoas do movimento animal procuram evitar dar carne para os seus animais, e mesmo os que têm cães, porque os cães comem coisas que não levam carne e são bastante saudáveis. Com os gatos é um pouquinho mais difícil. Existem algumas substâncias, você pode comprar pela internet alimentos para gatos que têm aminoácidos adicionais necessários aos gatos, mas os gatos não comem carne, em sua maioria. Eu não tenho nenhuma solução para a sua questão. Quem sabe no futuro possamos criar carne no laboratório, num nível celular. Já houve um teste em Londres nesse mês sobre isso, mas é incrivelmente caro, não é viável financeiramente, mas talvez um dia seja, e possamos alimentar os gatos, os nossos animais de estimação, com esses alimentos que têm sabor de carne sem prejudicar os outros animais. Boa tarde. Estamos transmitindo o Café Filosófico especial pelo site do Instituto CPFL Cultura, onde mais de 700 pessoas assistem online e participam do chat enviando perguntas e comentários. A Vanessa faz a seguinte pergunta: como se vê a questão da nossa sociedade do consumo e a questão da publicidade que visa lucro de grandes empresas que não são éticas ambientalmente influenciam o consumo desenfreado da população? Obrigado, Vanessa. Muito boa a sua pergunta. O problema é que nós temos um sistema que foi criado em torno do lucro, é um sistema capitalista. É muito difícil trazer a ética para o mercado se você está concorrendo com outros concorrentes que não são éticos. Então, quais são as nossas opções aqui? Você poderia dizer, vamos nos livrar do capitalismo e ter um sistema mais ético de produção. A ideia é ótima, mas não funcionou em lugar nenhum. O capitalismo é extremamente bem sucedido, ele é produtivo, ele produz as coisas que nós precisamos para comer e para viver vidas confortáveis. E eu não vejo nenhum sinal verdadeiro de que alguém vá rejeitar isso por outra alternativa especulativa que poderia ser mais ética ou produtiva. Mas uma outra coisa que nos traz esse problema: nós temos leis e regulamentações, e o que nós temos é uma arena mais ética no mercado. Por exemplo,
Se você tratar melhor os seus animais, ou seja, você não tem o frango em gaiolas, mas você permite que eles se movam, os ovos não terão um preço prejudicado por aquele que tem o frango, a galinha, numa gaiola. Então, você teria uma lei que diz, olha, o frango, as galinhas devem estar livres para esticar suas asinhas e andar livremente, e assim não haveria uma concorrência. Ninguém poderia ter uma concorrência com esse produtor. E aí você teria uma produção mais ética. E isso já começou a acontecer em pequenos níveis. Por exemplo, na União Europeia, toda a União Europeia, 27 nações diferentes, 430 milhões de pessoas. Ano passado, eles baniram ovos porque os frangos estavam confinados. É claro que não se pode deixar os frangos andando livremente, é claro, mas eles exigiam pelo menos onde os frangos pudessem fazer um ninho para deixar os seus ovos, que seria uma coisa mais natural. Então fizeram algumas melhorias. Todos os produtores começaram a se tornar um pouquinho mais éticos porque competiam com produtores que usavam a mesma ética, o mesmo padrão que estava sendo praticado. Então é esse tipo de mudança que precisamos. Precisamos de mudanças legais e políticas para que tenhamos um consumo mais ético. Boa tarde, eu me chamo Munir, eu sou formado em História e eu queria que você comentasse um pouco as questões a respeito do transgênico, principalmente em relação à alimentação animal, em relação à alimentação humana e a própria questão da cadeia de produção nossa e o meio ambiente. Obrigado. Muito bem, esta é para muitas pessoas, é uma questão ética muito significativa. Eu não mencionei os transgênicos porque eu não estou totalmente convencido que a produção de transgênicos é algo tão problemático. Acho que essa é uma questão aberta. E quais são as preocupações sobre os transgênicos? Basicamente, tem duas preocupações. A primeira sendo que haverá um problema em relação à nossa saúde se nós nos alimentarmos de grãos ou soja geneticamente modificados. E a outra razão é que haverá algum tipo de escape ambiental de plantas geneticamente modificadas que entrarão no ambiente natural e vai beneficiar como de vantagem como resistência a pestes, e isso vai se espalhar e teremos aquela erva daninha superdimensional que vai quebrar o resto do ambiente. Bem, em relação à preocupação com a saúde, eu acredito que não existem evidências claras sobre perigos à nossa saúde quando nós nos alimentamos de produtos transgênicos. Muitas pessoas já consomem produtos transgênicos por alguns anos e, por exemplo, nos Estados Unidos, há grande consumo de produtos genéticos, por exemplo, no caso de milho, ou trigo, ou soja, ou seria muito difícil evitar transgênicos nos Estados Unidos, mas eu não vi nenhum estudo que claramente demonstra uma relação entre transgênicos e problemas de saúde. Não estou dizendo que não existam, eu sei que existem estudos que já sugeriram sim a existência de alguns problemas, mas não eram estudos extensos nem claros o suficiente para estabelecer e dizer que existe um problema sim. Bom, em relação às questões ambientais, isso sim é uma possibilidade. Se nós produzirmos culturas geneticamente modificadas, poderíamos ter um impacto, mas até agora não há nada
nem próximo a esse tipo de acontecimento. Não tivemos ainda nenhum tipo de ervas daninhas sendo desenvolvidas no ambiente natural. E a terceira questão, até agora, ou pelo menos na escala comercial, a modificação genética tem sido em referência a plantas. Agora estamos ter modificação genética de animais. Nós já existem salmões geneticamente modificados, foi provavelmente o primeiro produto comercial. Aí poderíamos ter problemas que estão com, por exemplo, o bem-estar do animal a um certo momento, mas por enquanto não temos informações suficientes sobre isso. Então é uma questão que devemos acompanhar muito de perto, mas não uma questão que eu poderia dizer no momento que está claramente causando algum problema ético, pelo menos por hora. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta, é mais uma provocação. Considerando que boa parte da população mundial continue comendo carne e continue carnívora, será que não haveria uma maneira de mitigar e não talvez considerar a possibilidade de ter carne sintética no futuro, ou mesmo que as pessoas se tornem vegetarianas? Então, por exemplo, no Brasil, o que se observa é que a criação de gado, basicamente em relação ao bem-estar animal, são pastagens. Então, que são livres, que ficam 2, 3 anos, que não se utiliza hormônios, aqui no Brasil não é proibido. Já a criação de galinhas e de porco, aí sim já é uma criação muito mais apertada, você não consegue falar muito bem de bem-estar animal. Então, se a gente consegue olhar o conjunto, considerando o bem-estar animal, e também sabendo que não é o único aspecto, o alimentar não é o único aspecto das emissões dos gases de efeito estufa, até porque nós humanos também emitimos metano, então será que não existe aí um caminho do meio que diga que a gente pode mitigar, em vez de simplesmente achar que a gente possa ter um mundo sem carnívoros, ou que a gente simplesmente vai eliminar o consumo de carne? Muito obrigado. Obviamente, com essa questão dos gases de efeito estufa, uma redução no consumo de carne vai ajudar. O problema, na verdade, é o número de... Quanto gado temos no planeta e quantas cabeças de gado. E se nós cortarmos essas cabeças pela metade, seria uma grande melhoria. Como se nós cortássemos o carvão que queimamos, o petróleo que usamos, também seria uma grande melhoria, mas nós não temos que pensar sobre aquela coisa ou tudo ou nada, onde o mundo inteiro precisa se tornar vegetariano, senão nós não vamos ter alcançado nada. Pelo contrário, se nós reduzirmos isso, nós vamos ter alcançado bons resultados tanto para o clima como para a redução do sofrimento animal. Então, certamente podemos ir nessa direção. Na verdade, existe um movimento bastante forte nos Estados Unidos no momento, o que se chama de segunda-feira sem carne. Então a pessoa diz, eu vou deixar de comer carne uma vez por semana, e a segunda-feira foi o dia escolhido porque, Meatless Monday, uma segunda-feira sem carne soa bem em inglês, talvez não soe tão bem em português. Mas esse é um movimento bastante forte. Por exemplo, o sistema educacional público de Los Angeles oferece comidas vegetarianas. Então existe esse movimento, essa tendência. Então, mesmo que você pare de comer carne pelo menos um dia por semana, você já vai estar fazendo algo significativo. E também nós temos que ir nessa direção mais em sociedades mais afluentes. Provavelmente vamos encontrar mais alternativas e mais substituições. Talvez será aquela carne in vitro que eu mencionei anteriormente, ou talvez alguma outra coisa que vem de plantas, que na verdade não é carne, mas que tem o mesmo gosto que a carne, o mesmo gosto agradável que a carne, ou seja, mais saudável, porque sabemos que comer muita carne vermelha não faz bem à saúde, e também produtos que são mais amigáveis ao meio ambiente. Então, eu acredito que podemos ter essas substituições. Há 100 anos, que se alguém tivesse dito que os cavalos são tratados de uma forma cruel porque puxavam as carruagens, mas na época se parasse de usar cavalos para puxar carroças, bom, como é que o mundo viveria? Hoje a tecnologia já solucionou esse problema e os cavalos não sofrem tanto. Claro que temos problemas com os
dos nossos motores, dos nossos automóveis, mas isso é outra história. Olá, boa tarde. Agradeço o fomento que o senhor tem feito durante esses anos para a discussão dos direitos animais. E meu nome é Fábio Chaves e eu tenho um famoso portal de notícias veganas aqui no Brasil. E eu gostaria a minha pergunta é bem pessoal, eu gostaria de saber se o senhor é vegano e eu gostaria de saber, né, ou seja, para quem não está familiarizado, se o senhor consome algum produto de origem animal. E a segunda parte da questão é se o senhor indica realmente o veganismo para uma alimentação mais ética, né? Embora eu acho que o senhor já até meio que respondeu isso, dizendo que as pessoas podem diminuir a questão animal, segunda-feira sem carne e tal, mas o senhor acredita que o objetivo deva ser o veganismo ou uma pessoa pode usar produtos de origem animal e considerar que tem uma alimentação ética? Muito obrigado por essa pergunta, que você abordou essa questão. Eu sou vegetariana há mais de 40 anos e eliminei produtos de origem animal, mas eu não sou totalmente vegetariana, especialmente quando eu viajo, e aí é difícil encontrar alimentos absolutamente vegetarianos. Então eu tenho um pouco de flexibilidade, sim. Por exemplo, eu como alimentos que contêm laticínios, enfim. Mas eu recomendo, sim. Eu acho que é uma dieta mais ética no nosso mundo de hoje. É por isso que eu sou vegetariano. E também acho que é uma dieta muito saudável e tem muitas evidências a esse respeito. As dietas vegetarianas estão assim muito na moda nos Estados Unidos, porque o ex-presidente Clinton já disse na televisão que ele é quase um vegetariano e ele já perdeu muito peso e tem uma aparência muito mais saudável do que antigamente. Então isso é uma mensagem muito positiva. Mas em resposta à pergunta anterior, eu não acredito que seja realista acreditar que todo mundo vai virar vegetariano da noite para o dia. Vai ser um processo de muito longo prazo, se é que vai acontecer, e vai depender da viabilidade e oferecer alternativas para as pessoas. Então, eu encorajo as pessoas que tomem o primeiro passo. E essa é uma maneira de progredir e fazer com que as pessoas se acostumem a refeições que não são baseadas em carne, aí se tornará mais fácil para as pessoas dizerem, então, tudo bem, eu vou passar um dia por semana sem carne, isso é fácil, eu estou gostando, talvez agora eu passe a ter 2 ou 3 dias sem carne e eventualmente eu vou ficar 7 dias por semana sem carne. É uma maneira de chegar lá, eu acho. Hello, I speak English. Eu vou falar português. My name is Ingrid and I'm from Norway. Eu venho da Noruega. I'm a visiting researcher at Eu sou pesquisador visitante aqui na Unicamp. Coming from Norway, I tend to think that whaling que a caça às baleias e os mamíferos marinhos são animais bastante interessantes. Então, minha pergunta é, como é que o senhor considera essas espécies que estão sendo caçadas em comparação a espécies que são cultivadas em fazendas ou criadouros? Do ponto de vista de bem-estar animal e também do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Minha segunda pergunta, o senhor menciona a criadouros. A Noruega também é um grande produtor de salmão e temos uma organização na Noruega que diz que eles falam o oposto do que o senhor diz, que o uso de ração animal para esses animais chega a quase 90%. Não sei se esses números são críveis, mas talvez os números estejam assim mais ou menos no meio entre aquilo que essa organização anuncia e o que o senhor estima. O senhor havia dito 50%. E se for acima de 50%, então, se chegar a 70%, 75%, do ponto de vista de segurança alimentar, será que esses criadouros de salmão
será que seriam considerados sustentáveis? Bom, a senhora levantou várias questões. Muito obrigado. Primeiro vamos falar sobre esses mamíferos marinhos. Eu não os mencionei em relação à ética alimentar, porque eu acho que ninguém aqui já comeu baleias ou golfinhos ou focas ou algo do gênero, mas é claro que algumas pessoas no mundo comem esses animais e pode-se dizer ao menos que as baleias já têm tido vidas normais, até os japoneses e os noruegueses começaram a caçar esses animais. Houve os estudos que a morte dessas baleias atacadas não é uma coisa rápida e ao menos que arpão seja colocado na parte correta da baleia, essa baleia vai demorar para morrer. Então não é uma morte instantânea, mas não é tão terrível assim, poderia se dizer, mas nós estamos aprendendo muito sobre baleias e claramente são criaturas muito complexas, são animais sociais e portanto parece razoável pensar que a morte de uma baleia é algo que é observado pelas outras baleias do grupo e isso causa estresse e tristeza. São criaturas absolutamente maravilhosas e me parece uma coisa terrível que as pessoas querem matar apenas para comer essas baleias, quando isso não é uma necessidade absoluta para a sobrevivência, sabe? Como as pessoas que moram no Alasca ou no norte do Canadá, os esquimós, talvez não teriam sobrevivido sem a caça às baleias, mas isso também, isso poderia ser defendido, porque essas pessoas não tinham alternativas, mas não se pode defender a caça às baleias como uma fonte de alimentos dada à natureza das baleias no mundo de hoje. E sobre a aquacultura, que foi a sua outra questão que a senhora levantou, o que eu acho é que a relação de eficiência corresponde a por volta de 50%, foi o número que eu ouvi. Então, você obter uma tonelada de salmão de criadouro, você teria que pescar 2 toneladas e... Então, essa não é uma operação sustentável ainda, porque nós temos problemas reais em relação à pesca excessiva e os oceanos fora de águas territoriais são pega para valer, e existe esse excesso de pesca porque existem esses interesses econômicos dessas frotas de pesca, de operadores de pesca, para obter o máximo que conseguem dos oceanos, porque se eles não obterem todos os peixes, uma outra pessoa vai. Então isso é muito difícil regular essa atividade, embora especialmente no mar aberto. Então isso acontece com que os estoques de peixes está diminuindo ao longo dos últimos anos, onde havia operações de pesca enormes, por exemplo, como os peixes pescados no Atlântico Norte. Algumas espécies já se tornaram extintas, ou seja, não existem mais. Então existe esse perigo real que isso possa acontecer. Quando as frotas pesqueiras pescam os peixes que serão usados para alimentação, salmões em criadouros, bom, eles também pescam muitos peixes que não têm alto valor comercial por si só, mas esses peixes não comerciais têm um papel ecológico muito importante, porque eles fazem parte da cadeia de alimentação de outros peixes. Então, temos aqui, estamos no perigo de criar um desequilíbrio ecológico nos nossos mares, quando se pesca 2 toneladas de peixes que depois são dadas aos salmões e criadores e se obter 1 tonelada de salmão. Então, isso não é nada bom, mas eu nunca ouvi falar dessa porcentagem de 90% que a senhora mencionou. Segundo, precisamos pensar não apenas da quantidade de peixes que são pescados, mas e os combustíveis fósseis usados nesses barcos pesqueiros. Esses navios, essas embarcações usam grandes quantidades de combustível fóssil para atravessar os oceanos. Então, isso também é uma atividade nada sustentável. E, finalmente, na verdade,
a morte de peixes algo totalmente desumano. Existem 2 países no mundo que estão tentando produzir alimentos para peixes e criadouros, e um desses países é a Holanda. Então, talvez isso vai ser uma maneira de lidar, então, com essa caça às baleias e essas outras questões relacionadas. Boa tarde, professor. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Das 3 questões éticas que você apontou hoje aqui em relação à comida, à alimentação, eu acredito que a segunda e a terceira, elas, embora estejam longe de estarem resolvidas, mas elas estão presentes nas agendas políticas de qualquer país, nas agendas políticas globais, né? A questão ambiental, coincidentemente essa semana eu li 2 artigos de cientistas brasileiros sobre os impactos da pecuária nos biomas Amazônia e Cerrado brasileiros. E uma das sugestões para mitigar os impactos ambientais da produção de gado é justamente promover o confinamento ou semi-confinamento do gado e reduzir o tempo de vida dos animais, para que assim eles gerem menos metano, entre outras coisas. Então, isso atende à questão ambiental, mas ignora a questão dos animais. Então, a pergunta basicamente é se o senhor tem alguma sugestão de como sugerir estratégias para promover a inclusão da questão animal nas agendas políticas nacionais e globais. Obrigada. Muito obrigado. Essa é uma pergunta difícil, mas primeiro, você tem toda a razão sobre esse dilema em relação ao gado. Algumas pessoas, quando você fala sobre direitos animais, bem-estar de animais e alimentação, eles vão dizer, bem, eu como gado que foi criado em pastos. Nos Estados Unidos, esse tipo de carne custa muito mais caro. Carne que tem o rótulo que vem de gado que foi criado em pastagens. E nos Estados Unidos esse tipo de gado passa 8 meses no pasto e depois uns 6 meses confinados, onde são alimentados de ração animal. Bem, do ponto de vista do bem-estar animal, é claramente muito melhor criar os gados nos pastos, nas pastagens, porque essas, embora tenham muitas cabeças de gado em pastos, mas enfim, as condições são melhores. Mas do ponto de vista climático, o inverso é verdade. A carne de gado não confinada produz mais metano, porque demora mais, a engorda do gado demora mais, ou seja, esse gado passa mais tempo digerindo esse pasto que come, e esses grãos também produzem mais metano. Então, aí são dois aspectos, tem a questão do bem-estar animal e também a menor emissão de gás de efeito estufa. Bem, você disse que a questão climática está na agenda, assim como a questão da pobreza, mas a questão do bem-estar animal não está na agenda política. Mas isso é parcialmente verdade, porque embora as questões climáticas estejam na agenda, eu não acredito que as emissões de gases de efeito estufa vindas de gado não estão na agenda. Eu li um estudo feito por brasileiros, não me lembro quem que fez esse estudo, mas é alguém do INPE, e esse cientista fez uma pesquisa sobre a cobertura pela imprensa de emissão de gases estufas aqui no Brasil, e ele provou que há muita cobertura sobre emissões de gases estufas vindas de combustíveis fósseis, mas muito pouca cobertura na mídia sobre gases de efeito estufa vindas do gado. Então, esse aspecto de mudança climática tem que ser colocado na agenda de muitas nações, porque muitas pessoas não têm consciência disso. Bom, e podemos colocar o bem-estar animal de uma forma mais contundente na agenda? Eu acho que a resposta seria assim, se pessoas começarem a exigir isso de seus políticos. Isso tem que acontecer. O bem-estar animal tem, na última década, estado na agenda na Europa de forma muito clara. E como eu disse, a Europa
fez algumas reformas pequenas, porém significativas em relação ao bem-estar animal e porque as pessoas votam nessa plataforma. Os partidos políticos concorrem dizendo que temos boas políticas e boas propostas referentes ao bem-estar animal e isso é muito útil e isso fez com que essas mudanças ocorressem, fossem possíveis. Então você tem que ter isso também, vocês têm que ter um público educado e preocupado que tratará isso como sendo uma questão política e claramente existe a necessidade de organizações que estão começando a lidar com essas questões. Isso está acontecendo até certo ponto nos Estados Unidos. Ao menos em alguns estados o bem-estar animal está se tornando parte da agenda política, mas isso tem uma relevância cultural e acho que o Brasil não chegou a esse ponto ainda. Infelizmente, a China também não chegou a esse ponto. A China está aumentando a produção de carne de uma forma muito significativa, mas existem ativistas de direitos animais na China e vegetarianos também, mas em termos políticos na China isso não está na sua agenda. E essas coisas precisam acontecer, eu concordo totalmente. Hi, Mr. Singer. Yeah, a lot of processed foods that contain meat or animal byproducts, they're cheaper. Comidas processadas que contêm produtos de carne são mais baratas. Então, as pessoas menos privilegiadas acabam preferindo esse alimento. O senhor já pensou em alguma estratégia de curto ou longo prazo para que os alimentos fiquem mais acessíveis para as pessoas que não têm o mesmo privilégio? Como tornar o vegetarianismo para as pessoas que não têm dinheiro para comprar um produto específico. É interessante porque as pessoas mais pobres tradicionalmente sempre comeram menos carne, embora isso varie de sociedade para sociedade. Vejam, arroz e feijão. Eu acho que é o prato padrão brasileiro, porque muitas vezes as pessoas não podem comer carne e comem arroz com feijão. Na Índia, eles comem lentilhas e arroz. E na China também, as pessoas pobres comem pouquíssima carne, por isso que o consumo da carne está aumentando lá. Então, parte seria, poderíamos voltar a esses pratos mais tradicionais e não tão caros. E, por exemplo, você tem a proteína das lentilhas, os carboidratos do arroz ou do pão, tem um bom equilíbrio, aí. E todo mundo sabe cozinhar, eu acho que isso funcionaria bem. É claro que existem outras coisas que as pessoas poderiam incluir para ter uma certa variedade. Só que as pessoas em algumas sociedades simplesmente esqueceram de como se cozinha. E isso é um problema nos Estados Unidos. O que as pessoas que têm menos dinheiro compram mais alimento processado, empacotado, que são muito mais caros por quilo, por exemplo. Agora, se vocês disserem para ele, olha, você pode fazer um prato de arroz e feijão, talvez eles façam. Mas esse conhecimento tradicional, de alguma forma, foi perdido. Então, talvez o que precisamos sejam programas educacionais que tragam de volta às pessoas essas formas de viver vidas não tão caras e mais saudáveis, com base nos alimentos básicos. E esses alimentos seriam o centro da refeição. É claro que você pode viver de uma forma bastante barata numa dieta vegetariana ou mesmo vegan. O Gabriel, que é doutorando na Universidade de Birmingham, ele diz o seguinte: ao invés de batalhar pelo desenvolvimento e regulamentação de novas legislações e novas técnicas na criação e abate dos animais, que perpetuará a exploração,
não seria melhor investir na criação de uma educação vegana abolicionista eficiente? Desta forma, a demanda por produtos de origem animal diminuiria enormemente, levando assim ao fim do uso de não humanos. O senhor concorda? É claro que eu concordo com você. Seria muito melhor dar educação vegetariana ou veganiana, mas se pudéssemos ter que esses órgãos dessem esse tipo de educação, se tivéssemos os fundos para isso e também se isso teria sucesso. Nós podemos imaginar que podemos criar uma organização não sem fins lucrativos para uma educação vegan. Eu não sei se existe no Brasil, mas já existe uma nos Estados Unidos chamada Vegan Agriculture, que é para educar as pessoas com relação às dietas vegan. E tem até um certo sucesso. Mas é uma organização que, sei lá, tenha $500 milhão de orçamento anual. Agora, como isso se compara com as grandes corporações da indústria alimentícia que promovem os laticínios e os alimentos que eles vendem? Eles gastam milhões e milhões de dólares por ano para fazer a propaganda e dizer, olha, coma um hambúrguer do McDonald's ou outro tipo de carne ou de produto animal. Então, realmente vai ser muito difícil cortar isso, a menos que, de alguma forma, você possa controlar a propaganda. Por exemplo, da mesma forma como a propaganda de cigarros foi controlada. Aí talvez você tenha algum sucesso. Mas precisa de muita vontade política para que isso seja feito. Eu não vejo isso ainda acontecendo, e eu detesto dizer isso, mas precisa, pelo menos se pudéssemos reduzir o sofrimento dos animais que são usados para o alimento humano, talvez já ajudaria um pouquinho. É claro que eu apoio todos os esforços para reduzir o número de animais que são mortos para o alimento, mas eu acho que ainda será necessário algum tempo para que possamos ver isso acontecendo. Acho que tem a ver a pergunta com o que foi falado agora. Eu dou aula de filosofia para... Uma vez eu usei o seu texto com alunos do direito e agora tenho alunos de filosofia adolescentes. E hoje de manhã eu falei um pouco, que estaria aqui, né? Eles reagem rapidamente. Não vou parar de comer carne, não. E o que eu queria perguntar é da base da teoria. E existe uma motivação moral que é racional. Eu entendo o princípio de consideração de interesse igual, então eu sou contra esse especismo, eu já entendi. Mas parece que a teoria também exige uma motivação sensível de como a gente já desenvolveu a capacidade de se colocar no lugar do outro, humano, espécie. Eu também tenho que desenvolver a capacidade sensível de sentir o que outra espécie sente. E isso eu acho entra um pouco nessa educação que estão falando agora, né? Que foi da última pergunta. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre essa motivação moral, que não é só uma compreensão racional do princípio de consideração de interesse, mas também da sensibilidade para se colocar no lugar de um ser de outra espécie. Of the other being. Thank you. That's a very nice muito obrigado, um ponto muito interessante. Eu não falei sobre isso porque eu estava usando essa pressuposição de que já estávamos pensando eticamente de alguma forma e me foquei na questão específica do alimento. Mas quando você aplica a ética, você tem que começar por algum lugar. Mas você tem toda a razão. Nos fundamentos disso está a ideia de se colocar na posição do outro. E isso vale para a ética em geral. É a ideia expressa
tradições cristãs e judaicas. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Se você levar isso a sério, bom, você tem que pensar, será que eu gostaria de... Como eu reagiria se eu estivesse naquela posição, fazendo o que eu estou fazendo a eles? Então, isso não é só parte da tradição judaico-cristã, mas também é uma coisa que nós podemos ver em todos os escritos éticos, incluindo as produções ocidentais, mas as chinesas, indianas. Você encontra sempre essas ideias. Você está certo. As pessoas precisam fazer isso para os animais e para os seres humanos. Esse argumento ético que eu falei, como o primeiro argumento que eu apresentei. Mas, para algumas pessoas, isso é muito fácil de fazer. Pessoas que têm animais de estimação, eles fazem isso o tempo todo. Ficam pensando se o cãozinho ou o gatinho gostam do que eles estão fazendo ou não. Mas nem todos fazem isso. E mesmo muitas pessoas que têm animais de estimação, de uma forma muito estranha para mim, fazem muito por seu cãozinho e seu gatinho, mas não pensam nem um pouco naquele frango que está no seu prato. E nem nunca se pergunta o que esse frango passou para estar aqui. Então, eles nem pensam que aquilo é a carne de um outro animal, de um ser vivo. Então, o primeiro ponto é conscientizar as pessoas sobre isso. Se elas estão consumindo carne, aquela carne fez parte de um ser vivo. E aí sim eles podem fazer aquela relação de se colocar no lugar do outro. Mas muitas vezes assim, nem me preocupo com os frangos. Bom, e aí, o que você diz para uma pessoa que diz assim, não estou nem aí para as galinhas? Bom, talvez ela se simpatize com gatos e cachorros, mas galinha, não estou nem aí. Aí, como você disse na sua pergunta, eu acho que você tem que tentar mostrar que o fato de haver um sofrimento, uma dor, mesmo que você não goste daquele ser, isso por si seria uma razão para impedir aquela dor ou aquele sofrimento. Eu acho que existe algo objetivo, algo baseado na razão para a ética. Existem coisas que são ruins, como sofrer uma grande dor, e existem coisas que são boas, como curtir a vida. Talvez nem todos venham a admitir isso. Às vezes claro, é difícil você convencer todos, mas você pode convencer muita gente de que dor é ruim e que ninguém quer sentir isso, e pode até criar um certo elo com aquele ser que está sofrendo a dor. Boa tarde. Eu gostaria de levantar algumas questões também a respeito da produção, a respeito da ética na produção de alimentos de origem vegetal. Nós vivemos aqui numa região fortemente industrializada, e, no entanto, o principal poluidor dos nossos rios é a agricultura. A grande pressão sobre a demanda de água também vem da agricultura, seja para irrigação, então a poluição com defensivos e fertilizantes. O Brasil também é um grande produtor de commodities agrícolas. E o efeito da expansão agrícola sobre as florestas é mais devastador do que da própria pecuária. Além disso, existe um impacto também nas pequenas propriedades, uma vez que o agronegócio vem concentrando fortemente a terra no país, nas mãos de poucas pessoas, expulsando os pequenos agricultores. Então, eu queria colocar uma questão. Parece que está ficando cada vez mais difícil você produzir tanta comida para tanta gente e considerar ainda a ética. Eu não acredito que o alimento que vem de origem vegetal também seja isento, né, dessas violações da ética. Pelo contrário, no Brasil a gente tem visto fortemente problemas decorrentes da expansão da fronteira agrícola também.
obrigado. Eu falei sim que nós temos questões ambientais também com relação à agricultura, mas não cheguei a tocar no ponto todo. Muito obrigado por ter levantado esse ponto. É verdade que os fertilizantes usados na agricultura, eles têm efeitos extremamente danosos nos rios. Mas esses fertilizantes são muito mais usados para os grãos e soja, que são usados depois na ração animal. Como se nós quisermos reduzir a quantidade de produção agrícola para ter menos pesticidas ou fertilizantes nos rios, uma forma é reduzir o consumo da carne, onde nós estamos falando da carne ou da soja, por exemplo. Então, poderíamos ter menos poluição dos rios se fizéssemos isso. Mas, mesmo assim, continuaríamos tendo alguma. Agora, para termos uma produção orgânica dos vegetais e não usando fertilizantes, nós teríamos uma produção orgânica onde você não tem produtos químicos que iriam para os rios e você teria uma melhor preservação do solo também. Mas é difícil para os produtores orgânicos concorrer nessa área. Eles concorrem melhor com a produção de vegetais, mas com grãos, a quantidade de mão de obra envolvida, onde teríamos os fertilizantes orgânicos, levá-los até os campos para fertilizar a lavoura, seria muito difícil. Eu não tenho certeza qual seria a resposta completa. Nós teríamos respostas parciais, nós precisaríamos ter mais regulamentação com relação aos fertilizantes, testes para as águas dos nossos rios, penalidades para as indústrias produtoras desses produtos químicos, mas enfim, eu acho que é um problema que, de certa forma, temos que continuar observando, mas nunca vamos ter uma solução total e perfeita para o problema da poluição das nossas águas pela agricultura. Professor, chegamos ao fim do evento de hoje, pedimos desculpa a todos aqueles que não puderam fazer perguntas. Infelizmente, o tempo é pequeno. Nós temos agora uma breve sessão de autógrafos, a qual o professor vai evidentemente assinar os livros, caso vocês tenham interesse. Depois ele tem um compromisso logo mais, então é por esse motivo que estamos encerrando aqui. Gostaríamos de lembrar a todos aqui, vocês, que daqui a pouco, às 19 horas, nós teremos a presença da psicanalista Regina Herzog no nosso Café Filosófico, com o tema, vejam vocês, Encarando a Dor, modos de lidar com o sofrimento psíquico humano. Gostaríamos de agradecer principalmente nosso convidado de hoje, o professor Singer, pela brilhante palestra, a condução do debate, né, relativo à ética sobre alimentos. Gostaríamos de concluir o dia de hoje com um aplauso, mas passamos logo em seguida para a sessão de autógrafos, não esqueçam. Então, obrigado, professor.